Esse caso é lembrado como um dos mais trágicos da história da aviação, e não é por acaso. Há 46 anos, o voo Varig 820 parte do Rio de Janeiro com destino a Paris, primeira conexão antes de chegar a Londres, mas ele nunca chegou de fato ao seu destino final. Esse é mais um da série de vídeos sobre os casos mais misteriosos e poucos conhecidos da história do mundo. Para você ficar por dentro de todos, já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. E não esquece de deixar o seu like no final do vídeo também. Garanto que você não vai se arrepender. Agora acompanhe comigo o acidente do voo Varig 820. Boeing 707. A companhia aérea Varig vivia a sua era de ouro nos anos 70. Era um verdadeiro glamour comprar uma passagem naquela época. O seu serviço de bordo estava entre os mais refinados e suas aeronaves eram referência em segurança e modernidade também, como por exemplo o Boeing 707. No dia 11 de julho de 1973, decola o voo 820 do antigo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Orly, em Paris, a primeira parada antes de chegar a Londres. Eram 117 passageiros e 17 tripulantes, que incluíam comissários de bordo e a equipe de pilotagem. Os comandantes Antônio Fusimoto e Gilberto Araújo pilotavam a aeronave e para eles tratava-se de um voo normal. A viagem ocorria tranquilamente. Decolou conforme o planejado, cruzou o Atlântico e se encaminhava para a aterrissagem. Poucos minutos do destino, Paris, a tripulação começava os procedimentos para pousar. Os comissários arrumavam a pequena cozinha do avião até que uma das passageiras sai do toalete traseiro, reclamando da forte fumaça branca de dentro do local. Assustados, os comissários entram no banheiro e percebem que a fumaça já ocupava quase todo o teto. A fumaça. Percebendo a gravidade da situação, um dos comissários, chamado Carmelindo, decide correr para a cabine de comando do avião para avisar os comandantes que havia fogo a bordo. Nesse momento, a fumaça já tomava todo o avião e ficava cada vez mais densa e escura. O comandante Gilberto comunica à torre de controle de Orly às 13h58 sobre o problema, e às 13h59, o alerta de fogo total é disparado, mobilizando o sistema de emergência do aeroporto. Naquele instante, os segundos começaram a ser contados. Durante esse momento de tensão, um dos passageiros, o jovem de 20 anos Ricardo Trajano, que estava na parte traseira do avião, decide quebrar a ordem de se manter com o cinto de segurança e também sai rumo à cabine de comando para avisar os pilotos. Durante o trajeto, um dos comissários pediu para que Ricardo retornasse para o seu lugar, mas ele não ouviu. A essa altura, as pessoas já desmaiavam com a forte e tóxica fumaça preta que se alastrava por toda a parte. Apesar de perceber o perigo em volta, Ricardo se manteve calmo até chegar bem próximo à cabine de comando, mas também acabou caindo desmaiado no chão. Guarde essa história. Em poucos instantes, a fumaça chega ao painel de controle da nave, impedindo que os próprios comandantes vissem qualquer coisa à frente. A pilotagem estava impossível. Colocaram então equipamentos de emergência que contavam com óculos de proteção e máscaras de oxigênio, e em um momento rápido, tiveram a ideia de abrir as janelas laterais da cabine para permitir que o ar novo entrasse. A essa altura, os comandantes sabiam que deveriam tomar uma medida urgente o mais rápido possível antes que o pior acontecesse. O avião poderia explodir no ar. O pouso de emergência. Percebendo que seria muito arriscado chegar ao aeroporto de Orly naquelas condições, os comandantes Antônio e Gilberto iniciam a aterrissagem de emergência imediatamente. Como não conseguiam ver no visor o que estava na frente da aeronave por conta da fumaça, os dois colocaram a cabeça para fora das janelas laterais, o que permitiu ver uma área rural que serviria para o pouso. Às 14h03, o Boeing chega com um forte impacto ao chão que se tratava de uma plantação de cebolas. As chamas já haviam tomado o teto do avião. O revestimento era de plástico e que começou a derreter por cima das pessoas. Os sobreviventes naquele momento saíram da aeronave por conta própria pelas portas principais ou pelas janelas da cabine de comando. Apesar de fraturado, o comandante Gilberto ainda tentou subir uma das asas do avião para tentar abrir a porta de emergência, mas não conseguiu. O resgate ainda demorou cerca de 15 minutos até chegar ao local, mas para algumas pessoas já era tarde. O resgate. Foram 123 pessoas mortas, entre elas o cantor Agostinho dos Santos e a atriz Regina Leclerc, que estavam entre os passageiros. Os exames mostraram que a maioria foi intoxicada pela inalação da fumaça antes mesmo da aterrissagem. Milagrosamente, 11 pessoas conseguiram sobreviver ao acidente, sendo 10 da tripulação, incluindo os 2 comandantes, e Ricardo Trajano, o único dos passageiros. Lembra dele?
O que salvou o jovem de morrer junto com os demais foi o fato de ter desmaiado. No chão, o ar tinha menos fumaça, o que facilitou a sua respiração. Mesmo sendo sobreviventes, todos saíram muito feridos. As investigações do que poderia ter dado início ao incêndio no avião levantou suspeitas até mesmo de um curto-circuito, mas depois concluíram que tudo começou quando uma bituca de cigarro foi jogada em um dos cestos de lixo do toalete. Após essa descoberta, os aviões passaram a ter rígido controle de fumo dentro das aeronaves, o que mais tarde levaria à proibição, além de revestimento e cestos de lixo anti-chamas. Muitos questionaram o porquê das máscaras de oxigênio não terem caído para os passageiros. A resposta é simples: o oxigênio é inflamável e, quando acionado, é misturado com o ar do ambiente local, o que poderia intoxicar ainda mais as pessoas. Os sobreviventes. Ricardo Trajante era estudante de engenharia civil na época e tinha economizado durante 2 anos para a tão sonhada viagem a Londres. Ele queria muito conhecer suas bandas favoritas da época, que incluíam Led Zeppelin e The Who. Quando sobreviveu ao acidente, passou 3 meses internado em hospitais por conta de queimaduras internas e externas que teve. Chegou a ser dado como morto, mas foi melhorando gradativamente o seu estado de saúde. E não pense que ele desistiu do sonho não. 1 ano depois do acidente, ele voltou a um guichê da Varig, contou sua história de sobrevivência e ganhou a sua viagem a Londres de graça. Até hoje, ele diz que não tem o mínimo medo de andar de avião. O comandante Gilberto foi homenageado por sua postura de piloto após o ocorrido e voltou ao Brasil como herói. Continuou sua carreira até 1979, quando misteriosamente o voo que pilotava de Tóquio a Los Angeles desapareceu no Oceano Pacífico. Até hoje, nenhum vestígio foi encontrado. Esse foi o Fato Narrado de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Compartilhe com os amigos e comente o que você achou e também sugestões para os próximos vídeos. Não esquece do like, hein? Valeu e até a próxima!